Oi gente, eu sou a Menibi e nesse vídeo aqui eu vou te contar as melhores dicas para você escolher uma cadeira para o seu setup. Eu sei que você investiu aí no seu setup gamer ou você tá trabalhando em casa, estudando, enfim, seja lá o que você faz aí no seu setup, é bom ter uma boa cadeira para te acompanhar nessa jornada e eu já tive 3 cadeiras diferentes, não, 4. Se for contar até desde o início da minha vida gamer, foram muitas cadeiras que passaram pelos meus setups e eu adquiri um pouco de experiência e conhecimento sobre o assunto e hoje eu vou compartilhar com vocês. Mas para começar esse papo de um jeito bom e produtivo, eu preciso saber quem é você, meu amigo. Para eu te recomendar uma cadeira, você tem que me falar das suas necessidades. Antes de fazer a sua escolha, você precisa saber algumas coisas, como por exemplo, qual é a sua altura e seu peso. Isso é importante. No seu dia a dia onde você mora, você sofre mais por causa do frio ou por causa do calor? Você vai usar mais essa cadeira para trabalhar, para relaxar, ou vai ser um uso completamente intenso, que nem pro meu lado aqui, você tanto trabalha quanto se diverte no seu setup? Inclusive, saia do computador um pouco, criatura! Outro ponto muito importante, além desses 3 que eu já citei, é quais os fatores de estresse que a sua cadeira vai sentir aí. Eu não tô falando só do fedor da bunda gamer, não. Eu tô falando da sua postura que fica toda torta, às vezes tem gente que gosta de ficar com a perna cruzada na cadeira, tem gente que tem bichinho de estimação, filhos, criança, pé sujo que você gosta de colocar na sua cadeira, enfim. Que nojo! Ou até se você fica numa postura muito errada, muito atípica, muito esquisita. Quais são os fatores que podem diminuir a vida útil dessa sua cadeira e você precisa estar ciente deles? Além disso, você tem que pensar também quanto tempo você quer que a sua cadeira dure e quanto dinheiro você quer gastar nessa compra. E eu te garanto que vai ficar mais fácil você entender o quanto você quer gastar depois de observar esses pontos anteriores. Por exemplo, uma pessoa que usa por 24 horas por dia quase sua cadeira merece comprar uma coisa que te deixe mais confortável. Afinal, você vai passar mais tempo na sua cadeira do que na cama. E no colchão as pessoas costumam investir um dinheiro porque sabem que vão passar por ali todos os dias por 8 horas. Imagina uma cadeira que você pode ficar 16 horas por dia. Tem que colocar isso na conta. E depois de analisar todos esses fatores também, você vai entender quanto tempo, na minha realidade, eu espero que uma cadeira dure. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que usa de um jeito mais hardcore ou de um jeito um pouco menos cuidadoso, entendeu? Eu, por exemplo, sou um pouco desse time. Eu gosto de ficar toda torta na cadeira, colocar o pé nela, enfim. Então eu já sei que é possível que minhas compras não durem tanto assim. A gente precisa estar consciente de quem a gente é, afinal. Mas agora que você tá com tudo isso aí um pouco mais claro, vamos para as dicas? E para começar, vamos falar daquele antigo papo, quer dizer, um pouco mais novo, né? Porque veio aí a moda das cadeiras gamers, elas dominaram o mercado, para todo mundo que trabalhava em casa, inclusive. A moda passou e agora o que tá em alta são as cadeiras de escritório. Ninguém mais quer saber de cadeira gamer, diz que, e todo mundo tá preferindo a de escritório. Mas será que é assim mesmo e isso funciona para todo mundo igual? O lado bom da cadeira gamer: ela é gigantesca, parece uma poltrona e você poderia passar uma noite de sono ali sem problema nenhum. Sério, era só eu pegar um cobertorzinho, um travesseirinho, eu conseguia facilmente dormir nas minhas cadeiras gamers, te juro. Ela tinha uma estrutura bem pesada e robusta e isso me fazia confiar bastante nela, que ela nunca ia me deixar cair, nem que nenhuma peça ia estragar ali. Outro ponto é que o design diferenciado dela me obrigava a ficar em certas posturas, e pra mim acabou não sendo tão anatomicamente confortável. Mas meu marido, por exemplo, gosta bastante de cadeiras mais assim, que te mantém na sua postura. Outro lado importante sobre a cadeira gamer é que ela fica parecendo uma fucking entidade no seu setup. Sério, a primeira cadeira gamer que eu tive ficava no mesmo quarto em que eu dormia. Era lá que ficava meu computador. Às vezes eu acordava no meio da noite, via a cadeira ali, quase morria do coração porque parecia uma pessoa. E aí tem esse lado. Pode ser bom se você estiver se sentindo sozinho, mas pode ser ruim caso você tenha medo de espíritos à noite. E um último ponto sobre a cadeira gamer é que ela é um pouco mais complicada de montar e transportar. Pelo menos essa foi minha experiência com as cadeiras gamers que eu tive. Elas também eram de couro ou courino e não desse material aqui mesh, que é bem respirável e leve. Então tem esse fator também. Ela é uma cadeira assim robusta mesmo, né? Menos respirável, se você for pensar. Agora falando sobre as cadeiras de escritório, que eu estou testando atualmente, minha Astra da Elements, que inclusive foi a grande motivadora para esse vídeo estar existindo. Muito obrigada, Elements, por me enviar essa cadeira maravilhosa para eu testar e aproveitar aqui no meu espaço.
Os lados bons que eu tô vendo de ter uma cadeira assim, mais de escritório, mais compacta, mas que ainda é gamer, porque se é minha, ela é gamer, porque eu sou gamer e é isso, entendeu? A cadeira é minha, ela é da classificação que eu chamá-la. Eu tenho gostado muito do fato dela ser bem compacta. Tipo assim, quem já teve ou tem uma cadeira gamer sabe que ela mal cabe no setup, né? Eu, pelo menos, as minhas cadeiras, eu não conseguia colocar elas embaixo da mesa, assim, sabe? Sabe aquela coisa discreta que você empurra e puf, a cadeira não existe mais? Aquilo não existe muito com cadeira gamer. E agora eu tô sentindo esse sabor aí, gostando disso. Ela é mais fácil de movimentar por aí, então entrar e sair do meu setup é um pouco mais fácil e cômodo. Foi mais fácil para eu montar a cadeira sozinha também, então isso daí pode ser um ponto positivo para uma galera. Ele é bem fácil de levar por aí. Acredito que se um dia eu precisar mudar de casa, vai ser bem mais fácil movimentá-la do que foi transportar cadeiras gamers. Além disso, tem essa parada do material também, que a gente vai abordar daqui a pouco, que é mais leve e respirável, por ela ser essa coisinha assim mais compacta mesmo, né? Inclusive, aproveitando que eu tô falando da minha Elements, vou contar algumas outras coisas que eu gostei muito. Eu gostei muito desse apoio aqui de cervical. Você pode mexer nele, controlar bem certinho a altura e a angulagem também. Eu gostei demais desse tecido respirável super levinho que me mantém fresco o tempo inteiro. Eu gostei muito também desse apoio lombar aqui, que dá uma sustentação para as costas, uma delícia. Além dos pontos que eu já tinha dito. Ela é compacta, ergonômica, se encaixa no meu corpo, tem um leve balanço, bem confortável, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois também. Continuando, na verdade, na nossa pauta aqui, que é te ensinar a escolher a melhor cadeira para você. Falando sobre materiais. Primeira coisa que você precisa saber aqui é que courino, couro sintético, PU e couro ecológico entram tudo na mesma gama de coisas. E a gama das coisas que vão estragar um dia. Infelizmente, gente, eu sei que tudo estraga, mas esses materiais que imitam couro, mas não são couro, eles estão todos fadados à destruição, sempre, 100% das vezes. Claro, existe um felizardo ou outro que você pode conhecer que tem a cadeira gamer ali de courino, desse material aí que imita couro, mas não é, e tá com a cadeira intacta há 6, 7, 8 anos. Mas não foi meu caso nem minha experiência. Todas as coisas que eu tive desse material, sejam cadeiras, roupas, jaquetas, bolsas, enfim, todos esses materiais acabam eventualmente descascando ou rasgando mesmo. Mas não se assuste, esse material também tem as suas vantagens. Ele é bem fácil de limpar e conservar num primeiro momento. No calor, ele não vai absorver o seu suor, então sua cadeira é só passar um paninho que ela vai ficar limpa. Algumas pessoas gostam da sensação desse tipo de tecido no corpo, porque ele é um pouquinho mais gelado, um pouquinho mais refrescante de alguma forma no primeiro momento. Tirando que é um acabamento bonito, né? Passa aquela coisa de couro, de poltrona realmente do chefe. É um acabamento legal. A única coisa que você tem que saber é que a sua cadeira não vai durar perfeita para sempre, a não ser que você seja uma exceção. E sim, as duas cadeiras que eu tive desse material acabaram sofrendo alguns danos aí e o courino acabou se rompendo. Eu ainda consegui utilizá-las e como foram cadeiras de boa qualidade também não ficava soltando aquele materialzinho chato que incomoda muita gente. E também isso daí aconteceu depois de anos de uso, mais de 3, 4 anos. Eu acho que ainda tá tudo certo, é dentro do esperado. Afinal, você tá comprando uma cadeira num acabamento que não dura pra sempre, entendeu? Se fosse pra durar mais, ia ser couro, couro de verdade. Você sabe quanto custa uma cadeira de couro? Eu não sei, mas deve ser caríssimo. Além desse tipo de acabamento, a gente também tem os tecidos tradicionais. Alguns um pouco mais aveludados, outros que parecem mais tecidinho mesmo. Mas eu acho que importa mais daí, quando é de tecido, se ela vai ser uma cadeira gamer, tipo poltrona zona de carro de corrida, ou se ela vai ser de escritório, porque aí as coisas começam a mudar mesmo. Porque o mesh, nesse tipo de cadeira que eu estou usando aqui, ele deixa você em contato com o ar direto, então fica uma coisa bem mais fresquinha. Cadeiras gamers de outros acabamentos e tecidos eu nunca tive para poder compartilhar uma experiência pessoal aqui com vocês, mas as conclusões aí são bem parecidas. O tecido pode durar mais para algumas pessoas, depende se você tem um gatinho ou não, ou o jeito que você usa a sua cadeira mesmo, e menos para outras, mas é tudo uma questão de conforto mesmo e escolha. Dito isso, esse tecido aqui, o mesh, é o meu preferido. É esse acabamento que parece uma redinha. Dizem que ele é muito, muito forte, muito resistente e além de ser uma solução bem fresquinha e agradável para o corpo.
Eu tenho um amigo, inclusive, que tem gatos e ele fez um conteúdo falando que cadeiras de mesh são a prova de gatos. Eu já não sei se isso é verdade, mas esse meu amigo falou que os gatos não estavam conseguindo vencer o tecido resistente de mesh da nova cadeira dele. E por curiosidade era da Elements, tá? A grande causadora desse vídeo. Falamos aqui de tecidos, mas tecidos não são a única coisa que fazem uma cadeira, não é? A gente tem outros materiais, como por exemplo a espuma utilizada no seu assento e braços. Essa cadeira da Elements leva espuma aqui nos braços e também no assento. E é muito importante que você veja a densidade dessa espuma, porque eu já ouvi pessoas falarem que compraram cadeiras aí bem baratinhas, com uma espuma que acabou cedendo, ficando molenga e a pessoa ficava sentada na estrutura de metal da cadeira. Isso aí é método de tortura, né? Então pesquise a densidade da espuma da cadeira que você está usando. Isso é para você saber, a densidade mínima indicada para uma cadeira é mais ou menos de 40. E esse 40 é 40 quilos por metro cúbico, que é o jeito que medem lá a densidade, enfim. E é, pelo que eu pesquisei, uma densidade bem competitiva, é o que é utilizado pelas melhores cadeiras do mercado, tá? Presta atenção nesse melhores, porque eu já vi cadeira aí sendo vendida com 30 quilos por metro cúbico, enfim, com a densidade de 30, entendeu? E 30 é mais flop, vai ser mais molenga. Quanto maior a densidade, mais firme vai ser essa espuma, né? Afinal, ela fica mais densa, beleza? E isso significa que ela vai te sustentar melhor sem deformar tão rapidamente, pelo menos na teoria. Vou de novo. Então, quando você for comprar a sua cadeira, você analisa além do material da cadeira mesmo. Se você quer uma cadeira gamer ou uma de escritório, analise também a densidade da espuma e procure uma cadeira com uma densidade legal aí de espuma. Eu recomendo 50 coisos, unidade de medida. Por fim, o básico, busque uma cadeira do seu tamanho. Mas calma, eu tô falando por fim, mas as dicas não acabam por aqui, porque eu vou te dar ainda dicas de ergonomia, tá? Pelo menos vou contar pra você o que eu já sei da minha cabeça. Mas fica aí, não sai daí que vai ter mais informação até o final do vídeo. Mas como eu tava dizendo, busque uma cadeira do seu tamanho. Eu falei lá em cima que você precisa saber da sua altura e do seu peso para você escolher sua cadeira ideal. Isso é muito importante, porque a sua altura vai determinar onde a sua cabeça fica aqui, olha, se o apoio vai dar certo para você ou não. O peso é o quanto essa cadeira vai suportar. Geralmente cadeiras mais robustas que suportam mais peso e altura são um pouco mais caras. Então é o dia de sorte para os baixinhos e para as baixinhas. É um pouquinho mais leve e fácil levar vocês na estrutura de uma cadeira. Agora quem é um pouco mais gigante assim, acaba tendo que investir um pouco mais nesse tipo de item. Então esteja munido dessas informações e verifique na ficha técnica da cadeira que você for comprar para que tipo de pessoa ela é adequada. Por exemplo, a minha Astra que eu estou usando aqui, isso é para pessoas de até 1,75 e 100 quilos. Para mim ela tá dando bem certinho, mas fica ligado para você saber as suas necessidades. Eu tenho pernas bem compridas e a Astra ficou no limite do ajuste necessário para mim de altura. Então esteja ligado também sobre as suas características se você for comprar uma cadeira ali mais no limite das suas características, sabe? Gente, eu já agradeci a Elements nesse vídeo, eu preciso agradecer porque eu gostei tanto da minha cadeira nova, tô me sentindo tão reconhecida, incrível por ter recebido esse mimo maravilhoso para mostrar para vocês aqui. Muito obrigada, Elements. Deixem de conferir as ofertas lá no site deles em gratidão, hein? Por favor, se esse vídeo tá ajudando, deixa o seu like, sua inscrição e cola no site deles. E agora, para encerrar aqui o nosso papo sobre cadeiras, vamos falar um pouco sobre ergonomia. Tem muito canal por aí que pode te ensinar bem melhor do que eu sobre ergonomia, porque eu não me aprofundei grandes coisas nesse assunto. Mas como eu comprei a minha primeira cadeira lá atrás e sou muito curiosinha, eu pesquisei sobre o assunto e vou compartilhar as coisas que eu aprendi. Primeira coisa, 90 graus é um ângulo importante para o seu corpo. Esteja sempre atento ali para você tentar ficar coisas parecidas com 90 graus. Ou seja, cotovelinho certinho assim, ó. Pá, cotovelinho, pá, joelhinho, tá entendendo? Umas coisas assim, 90 graus, esse ângulo é importante. Mas saiba que suas pernas não precisam ficar exatamente 90, pode deixar um pouquinho mais esticada que não tem problema. Outro ponto, a circulação é algo que tem que acontecer no seu corpo, ela é bem importante, portanto, ajeite esse assento aí de cadeira, meu amor. Não fique com a cadeira muito para baixo, de um jeito que fique
apoiando aí seu cóccix de um jeito terrível na cadeira, aliás. Só quem já sofreu de dor no cóccix por ficar sentado numa cadeira baixa demais para você sabe qual é o drama. É terrível, então a altura precisa estar certinha e dependendo da altura também, se tiver alto demais ou baixo demais, isso pode fazer com que sua perna fique prendendo mais a sua circulação ali. Vai cagar em todo o seu corpo, não vai ser legal. Então presta atenção e não fica mais alto do que necessário para não ficar prendendo a sua circulação na perna, tudo parado ali no pé. E nem mais baixo, machucando o seu cóccix, seu valioso ossinho do rabo. Outra coisa muito importante na ergonomia é que a sua cadeira permita algum tipo de movimento, coisa que esta cadeira aqui da Elements permite muito, de um jeito bem diferente e natural. Ao mesmo tempo que ela me sustenta, se eu me jogo para trás, ó, ela vai. Então ela tem uma maleabilidade que me deixa sempre confortável realmente, sempre confortável. Também é preferível que sua cadeira tenha regulagens diversas. Claro que não adianta regulagem sem nenhum propósito. Por exemplo, essa cadeira que eu estou usando é uma que tem menos regulagens do que eu estou acostumada. Mas como eu falei, ela tem esse balanço e o próprio tecido e estrutura dela já me abraçam de um jeito diferente, um pouco mais anatômico, de forma natural, sem eu precisar ficar ajustando tanto. Mas ela tem os ajustes aqui no braço. Então tem cadeiras que tem ajustes no braço, tem ajustes na cervical, às vezes angulagens, altura, enfim, tudo isso. E agora, para finalizar todo esse assunto, também dê uma olhadinha em garantias, né, gente? A gente gosta de comprar coisa que, embora a gente saiba que nada dura para sempre, a gente prefere as coisas que tem ali uma garantia, né? Então vê se a cadeira que você está comprando tem uma garantia ali do pistão, ou da estrutura dela, ou alguma garantia qualquer, entendeu? Para você se sentir o quê? Mais garantido. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu tentei compartilhar aqui da forma mais completa e sucinta ao mesmo tempo tudo que eu aprendi sobre cadeiras nesses anos todos, tanto pesquisando, porque é um item que está sempre na nossa lista de sonhos de consumo, quanto experimentando cadeiras diferentes. E se eu puder te dar um conselho, seja gamer ou seja de escritório, só não use aquelas cadeiras de plástico do bar, tá? Se você puder, muda, não fica usando a cadeira da sala de jantar da sua casa, porque aquelas lá são definitivamente sofríveis para sua postura. Elas vão cobrar seu preço depois, tá? Priorize estar confortável e trabalhar de um jeito em que você preserva seu corpo. Isso é muito importante, né, gente? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada, Elements! Beijo!